E aí, o que a gente tem hoje? Vamos lá, vamos começar. Vamos! Hoje a gente está trazendo um tema bem interessante, né? Uhum, Que é justamente planejamento de carreira. E que todo mundo se pergunta, né? Quando é recém-formado, né? E aí, aham, como é que eu vou me comportar, né? Ou quando ainda está na graduação, né? Então, esse tema que a gente está trazendo é um pouquinho do que a gente já viveu e que colegas nossos também já viveram, né? E a gente está trazendo um pouquinho uhum, da nossa experiência aí nesse tema aí. com Então, vamos certeza. lá. Vamos mostrar a apresentação aqui. Vamos lá. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui, né, do planejamento de carreira. E aí a gente sempre tá conversando, né? A gente sempre tá Uhum, iniciando esse bate-papo com a reflexão aí, né? E a de hoje é: o mercado não define o sucesso do profissional, e sim suas próprias decisões. E isso é muito importante, porque as decisões que a gente toma ao longo da nossa. Desde antes da graduação, né? Desde antes de tudo, assim, né? São muito decisivas para o futuro, né? Então, o planejamento começa muito antes da execução, né? Digamos assim. uhum, uhum. Não, com certeza. E assim, quando você toma decisões erradas lá atrás, né? Isso Uhum, já atrapalha muito. Principalmente se você não for bem orientado, né? Não tiver uma noção da onde você quer chegar e como que você vai uhum, trilhar esse caminho, né? A clareza é super sim, importante. E você acaba perdendo muito tempo, né? Muito, muito, sim, muito tempo. exatamente. E aí é que entra esse tema que a gente tá trazendo, né? Que é o planejamento de carreira. Qual a sua expectativa em relação à sua graduação ou o caminho que você quer trilhar? Você quer ser um projetista? Você quer ser um engenheiro de produto? Quais são suas expectativas, né? O que é que você Uhum, planeja para colher lá na frente, né? Quais são as decisões? Qual o objetivo, as metas, né? uhum, Então, eu lembro que quando eu estava lá na minha faculdade, eu desde cedo eu passei por alguns estágios, né? E um dos estágios que eu passei foi em engenharia de produto. uhum, E aí eu sou formada em engenharia mecânica, né? Então, um dos estágios que eu passei foi em engenharia de produto. E aí, aquilo ali foi fantástico para mim, né? Comecei com SolidWorks nesse estágio. E aquilo dali eu fiquei apaixonada. Disse, pô, é isso que eu quero. Então, eu tracei minhas metas, né? Então, uhum, eu comecei a estudar sobre softwares de desenvolvimento de produto, comecei a me interessar bastante pela área. E toda a matéria que eu vinha fazendo, eu sempre vinha puxando também por esse lado, né? uhum. No final, as matérias optativas, enfim, né? Então, eu tive esse planejamento e essa organização para eu conseguir chegar no meu objetivo, para eu estar trabalhando com isso hoje, né? Uhum. E assim, e o fato de você, engraçado, né? O fato de você ter trilhado esse caminho e já ter tido acesso às ferramentas digitais no início da sua carreira, Sim, isso te ajudou muito, né? Está te muito. ajudando muito depois. Porque se você é um engenheiro formado que vai para a parte de administrativo ou para a parte da própria engenharia de produto, mas só a parte Uhum. conceitual, isso provavelmente e acaba atrapalhando você no futuro. Sim, Porque você fica limitado, entende? E as empresas sim, hoje têm uma tendência muito forte a contratar os engenheiros que sabem modelar, que sabem fazer pré-análise, então isso é super importante. sim. E aí é o que entra também, né, o conhecimento técnico, porque quando surge a vaga, né, ela surge a vaga com requisitos, né, com pré-requisitos. Sim, uhum, Então, não tem como você se preparar durante a vaga, né? Não tem como você se candidatar e ser aprovado sendo que você não tem esse conhecimento. isso é um erro Então, comum. então, é muito difícil, a não ser que seja algo de estágio, né? Ou, enfim, é muito difícil aparecer essa vaga com esse nível de Uhum, pré-requisito e que admita o profissional, né? Mas no profissional não tem esse conhecimento técnico. Então, por isso que é fundamental começar a se preparar desde já. Ah, não tá tarde e nem tá cedo. É agora, o momento é agora, né? com certeza. E assim, e a partir do momento que você
que você conhece, você sabe modelar, sabe fazer pré-análise, você conhece, você tem as ferramentas, você consegue. As ferramentas digitais hoje são super importantes, né? Sim, Em qualquer área da engenharia. E a partir do sim, momento que você sabe fazer, imagina você sentando como você já fez várias vezes, eu também, sentar numa mesa de engenharia para discutir um desenvolvimento de produto. sim. E aí você abre o CATIA, você abre, enfim, qualquer software, CAD, e faz a sessão, você monta a proposta, você movimenta, você faz uma sessão e faz um estudo daquela sessão. Quanto é que está o gap daquela peça entre um e outro? Então você Sim, tem segurança, você sabe o que está sim, fazendo. Ao passo que eu já via, né, tipo assim, se você não tiver, não souber, aí você fica meio que inseguro chegando na mesa para sim. discutir, para falar, entendeu? É muito diferente. E você é cobrado, né? Então, as Muito. pessoas que Muito. estão ali, eles estão te cobrando, porque você mostrar isso vai impactar no trabalho deles também. Uhum. Então, eles vão estar ali te cobrando, né? Não é porque são malvados, não, mas é porque é necessário Não, realmente. faz parte do jogo, né? Então, essa segurança lhe dá a partir do momento que você sabe, né? Porque quando você assume um papel, né? Uhum. Mesmo que consiga, o que é difícil você conseguir ingressar sem esse conhecimento, mas mesmo que consiga e Uhum. chegar na hora e não der resultado, não tem muito para onde ir, né? Com Então, certeza. aí é o que entra a grande sacada, né? Talvez algo que a gente teve meio que intuição ou vocação mesmo lá no início, mas que a gente também sempre traz isso para todos, né? Que a gente sempre está trazendo isso também, que é um lema meio, né? De Uhum. você aprender as ferramentas digitais desde sempre. Então, sempre busque esse caminho, né? Dentro da engenharia de produto, dentro dessa área. Por quê? Porque esse é o grande diferencial hoje, né? Porque hoje Uhum. graduação, idioma, enfim, É básico. vivência em outros países. Hoje em dia, isso já está sendo grande parte, assim, né? Já está saturado com tudo isso, né? Os profissionais já estão cada vez mais, vários engenheiros formados, vários engenheiros falam inglês, alemão, enfim, vários engenheiros já foram para fora do país também. Mas e aí? E aí os que sabem modelar, né? Uhum. Uhum. Com certeza. Aí tem mais oportunidades, né? Exatamente. Seguramente. Então, não só, eu lembro mesmo que minha mãe sempre falava isso, você, quando eu estava na escola, né, você tem que formar em engenharia, não sei o quê. Depois, você tem que aprender inglês, você tem que ir para fora do país. Geralmente é o É que assim sempre mesmo. é dito, né? É. Aham. E poucas Mas, pessoas enxergam aliás, a maioria só enxerga o óbvio, né? sim, Que tem que aprender a falar inglês, que tem que fazer, né, tal faculdade, sim. etc. E assim, é aquele efeito manada, né? Se Uhum, todo mundo tá indo, eu vou também. Só que tem um exatamente. detalhe. Tem um detalhe. Na minha faculdade, a grande maioria deles, no meu vestibular, entrou 60 e poucos alunos na minha época. Saíram acho que 10 ou 12 por aí. É. E de todos, a maioria desses que entraram queria ir para a indústria. A Uhum, grande, grande, grande maioria deles. Você sabe uhum, quantos entraram que eu me lembro? Assim, uhum. uns 5, sabe? Na Então, minha aconteceu parecido, entraram 30, saíram 3. E olha aí. desses, Né? só um que está na área de engenharia, não digo nem indústria, viu? Eu digo na área de engenharia. Sim, sim, com Que já certeza. é outra época, né? Digamos assim, é outro Uhum, mercado, né? Outra uhum, configuração do Brasil hoje. uhum, E até de fora, enfim. uhum, Então, às vezes, não teve a oportunidade, né? Ou não buscou, ou não não viu, porque lá na minha faculdade sempre teve essa influência das ferramentas digitais desde sempre, né? Então, eu sempre busquei isso também lá. Foram as metas que eu estabeleci, né? uhum. Então, eu tive esse resultado, né? Então, eu consigo hoje trabalhar com o que eu comecei lá atrás, né? Uhum. Então, é muito importante isso, hoje em dia, né? Com Muito certeza. importante. E é isso. E aí a gente traz também, né, de não olhar apenas para o óbvio, né?
E qual é o óbvio? É o efeito manada, como você já citou, né? O que todos estão indo atrás, Uhum. né? E em busca do diferencial para conseguir sua primeira oportunidade ou, inclusive, sair de uma situação de desemprego ou de uma situação de desvalorização dentro do emprego, né? Conseguir Uhum. novas oportunidades. Enfim, geralmente os empregos de engenharia sempre buscam, né? Experiência. E nem sempre essa experiência está disponível para todos, né? Verdade, viu? Então, E às vezes até o primeiro acesso ele não é tão rápido, né? E às vezes nem sim, consegue. sim, E, exatamente. e às vezes, e assim, muita gente. E olha, na minha vida, assim, né, dentro da engenharia, eu já vi muitos colegas, muitos excelentes profissionais, assim, estagnarem no emprego, né? Aí, tipo, é engenheiro, trabalha na engenharia, numa automobilística, na grande empresa, numa multinacional, sabe, sei lá, sabe fazer aquela atividade que é o que aprendeu lá atrás, desde sempre. Por exemplo, eu sou desenvolvedor de, sei lá, acabamento interno do carro, por exemplo, peça Uhum, plástica ali e tal, a parte conceitual. Poxa, excelente, velho, massa, uhum, fantástico. Mas só fica fazendo aquilo, entendeu? E é, aí o tempo passa, o mercado muda, as empresas uhum, mudam. E hoje em dia as empresas elas precisam de profissionais que saibam manusear, que saibam trabalhar com as ferramentas que estão de alta performance no uhum, mercado, né? E tem que saber usar. E eu não estou falando só do modelamento de CAD, não estou falando só fazer pré-simulação, estou falando de um contexto geral, aprender, ter uhum, noção de realidade virtual, por uhum, exemplo, né? Saber fazer uma pré-análise, saber usar um PLM de forma correta, porque isso faz com que a empresa ganhe mais dinheiro. E se ela ganha mais dinheiro, obviamente, se você proporciona isso, você está trazendo bons resultados para ela. E aí você acaba sim, sendo o último na fila a ser desempregado, por exemplo. uhum. Entendeu? Se torna essencial, né? Exatamente. E mesmo que você não tenha o seu primeiro emprego, se você não conseguiu entrar ainda na sua primeira oportunidade, se você é um estudante de engenharia, por exemplo, mas se você se preparar, trouxer esses conhecimentos com você na sua preparação, não só da faculdade, que não é mais Uhum, só essencial, precisa de mais hoje, uhum. você gera a oportunidade de ter a primeira oportunidade, vai, bem, bem É, redundante, né? Então você é, gera isso, você cria a oportunidade, entendeu? eu estava conversando com uma colega minha essa semana exatamente isso. Com o estágio que eu tive de ter essa vivência com software, foi o que gerou minha primeira oportunidade. Então, se eu não tivesse tido aquela vivência com o software, se eu não tivesse ido em busca do estágio, que foi um estágio voluntário na época, inclusive, se eu não tivesse ido em busca de aprendizado mesmo, porque minha intenção era um aprendizado do software. Se eu não tivesse ido em busca disso, eu não teria essa minha primeira oportunidade, porque ela foi o crucial, essa minha experiência foi o crucial para eu conseguir essa minha primeira oportunidade. Imagina. Então, às vezes é preciso, como, faltou tempo, porque a faculdade estava demais, não tinha tempo para estágio, ou eu não queria investir o meu tempo em investir em um curso, né? Ou não Uhum. ter certeza se isso ia ser retorno para mim, ou inclusive procrastinar, depois eu faço esse curso. Então eu poderia ter feito isso, mas eu ter tido tomar aquela decisão naquele momento, não ter adiado, não ter procrastinado com essas dúvidas que sempre vêm à nossa mente, né, de falta de tempo, de Uhum. investimento, de incerteza, eu não teria tido minha primeira oportunidade. E muito provavelmente eu estaria fora do mercado de engenharia, né? Você vê, Estaria né? Uma trabalhando com decisão, outra uma coisa. decisão Exato. errada, imagina, velho. É por isso que a gente sempre orienta, sempre. Eu também fui assim, sabe? Uhum, Eu sempre busquei essas oportunidades, eu sempre gostei do CAD, e por conta de querer, de não só gostar da engenharia, porque eu sou apaixonado por engenharia, nós somos apaixonados por engenharia, uhum, mas eu sempre quis mais, né? A gente sempre quis mais. Então a gente ia até falar assim, não, eu quero fazer engenharia, mas eu quero saber fazer também. Eu quero projetar, eu quero uhum, meter a mão na massa, entendeu? Eu quero modelar, fazer sessão, criar o conjunto ou a peça, entendeu? Depois eu quero uhum, fazer simulação. Será que funciona? Será que essa uhum, peça injeta? Vamos fazer simulação, vamos aprender a fazer simulação. Então, assim, uhum, esta busca,
constante faz com que você gere mais oportunidades para você, Sim. E entendeu? é natural, né? Não só porque você conhece, o networking aumenta, né? Não Uhum, só isso, mas também porque seu conhecimento aumenta e as pessoas observam, né? Quem exatamente. está ao seu lado observa. Então, foi desencadeando, né? Então, isso que é planejamento, é você traçar suas metas, saber o que é essencial dentro de sua carreira e ir em Uhum, busca, né? Ir em busca disso, procurar caminhos que te levem a essa primeira oportunidade ou ter uma colocação melhor no mercado, né? Então, uhum, profissionais que tiveram essa jornada, né? A gente tem exemplos, uhum, obtiveram sucesso sim. E compartilham essa experiência, né? exatamente. E aqui é Exatamente. até um pouco da nossa história que a gente está contando também, né? Dividindo. Uhum, Então, exatamente. que essa atitude, esse trabalho, essa meta, esse planejamento intuitivo também, mas também de vontade, de busca, de motivação, né? Uhum, Foi fundamental, foi crucial, foi crucial. Eu estava tendo essa conversa essa semana. Foi imagina. crucial para eu estar hoje fazendo o que eu gosto, entendeu? Estar bem trabalhando com engenharia. Imagina. E assim, Gabriela, tá cada vez mais tão evidente que a gente sempre bate aqui nas nossas lives, né? A gente sempre, Uhum, sempre traz essa informação que todo e qualquer profissional hoje, na engenharia industrial, de um modo geral, precisa aprender as ferramentas digitais, precisa saber fazer uma simulação de elementos discretos, precisa sim, saber fazer uma pré-análise de simulação de injeção ou de esforços, precisa saber modelar em CAD, precisa saber sim, pegar a ideia e colocar no 3D. sim, Isso é fundamental, isso para qualquer. Hoje é básico isso. Se você não sim, tem esses conhecimentos, acredite, você está fora do jogo. sim, E os profissionais que estão no mercado hoje, que já trabalham e não têm essas habilidades, em pouco tempo estarão fora, porque os estudantes de engenharia que estão chegando agora já estão com a mão na massa, já estão aprendendo sim, a modelar, a fazer, entendeu? Então, sim. assim, aquele problema de a falta de tempo, né? Que é até o nosso Uhum, próximo tópico aqui. Poxa, eu não tenho tempo porque eu trabalho bastante ou porque eu estudo bastante. uhum. Cara, isso não é mais desculpa. Não, Você tem que arrumar tempo para estudar, cara. Não tem sim, jeito. A vida tá complicada para todo mundo. Tá difícil sim, para todo mundo. Se você sim. ficar continuando dizendo assim, olha, eu não tenho tempo. Putz, eu não consigo. Uhum, Não é? Em pouco tempo você infelizmente vai sofrer. E assim, eu tenho amigos meus, amigos de longa data, que são excelentes engenheiros, são sim, excelentes profissionais. Agora, com essa crise que está tendo, foram desligados. E sim. são os caras que sentam na mesa e resolvem vários problemas. Mas são profissionais que não seguiu a tendência, né? Uhum, Não evoluiu junto com o mercado. Não sabe fazer uma pré-simulação, não sabe fazer modelamento básico. É pegar o CAD, abrir o modelo 3D e fazer seção, ou modificar um snap de lugar, ou colocar um fillet, tirar um fillet, enfim, fazer um furo para uhum. fixação, fazer uma análise de montagem. Você monta a peça, faz uma seçãozinha, análise de montagem, sabe? Então, isso é Exatamente, básico, entendeu? Então tem que ter exatamente. tempo, você tem que arrumar tempo para poder você estudar, para você melhorar, para você aprimorar, entendeu? Exatamente. E assim, tudo está evoluindo, né? Tudo Uhum, segue uma tendência crescente. Os carros estão cada vez mais com tecnologia embarcada, estão cada vez mais com design exatamente. diferente, e o processo de fabricação está sendo cada vez mais otimizado, maquinário, enfim. Então, as ferramentas digitais também, e elas estão dando esse suporte para que os produtos venham cada vez mais tecnologia, cada vez mais design, enfim, e sejam entregues cada vez mais rápidos, porque Uhum, hoje tempo é dinheiro, né? Então, com certeza. uma empresa competitiva, uma empresa que consegue entregar com qualidade, com tempo e com custo. Então, Uhum, para reduzir isso, para trabalhar com isso, você precisa ter o suporte de ferramentas, né? Não só uhum, ferramentas, como você falou, de CAD, mas também ferramentas de PLM, ferramentas de CAI, sim, e sim, diversas outras ferramentas de gerenciamento também. com Porque hoje em certeza. dia não é só a planilhinha lá no Excel que salva
Com certeza. Uma produção, digamos assim, de uma indústria, né? Uhum. Precisa de uma tecnologia para que suporte tudo isso. Com certeza. E toda Senão, vez que você procrastina, você atrapalha o processo, porque sim, você não se prepara, até o seu processo de evolução na sua carreira. Quer ver sim. uma coisa? Quando você procrastina o seu aprendizado, ou você joga para frente, ó, quando você entra na. É fácil fazer essa análise. Olha só, quando você entra na faculdade, o que é que você faz? Você está construindo uma oportunidade para que no futuro você seja empregado numa profissão que Isso. você escolheu. Concorda Uhum, comigo? Você entrou na sim, faculdade de administração, você está estudando e está gerando a oportunidade que lá na frente para você trabalhar como um administrador. Se você faz faculdade de engenharia, você está estudando e você está se aprimorando para que você gere uma oportunidade para você lá na frente como engenheiro, certo? sim. Então tudo isso em todas as áreas são assim. Então, Uhum, toda vez que você procrastina, uma tendência, por exemplo, o mercado hoje pede profissional que saiba, o mercado industrial hoje uhum, requer que os profissionais não tenham a sua formação e não falem só inglês. Eles precisam saber as ferramentas digitais. Eles precisam dominar essas ferramentas, modelar no CATIA V6, modelar no CATIA V5, modelar em outros softwares que seja, uhum. saber usar o PLM de forma correta, fazer o gerenciamento do ciclo de vida do produto, precisa saber fazer uma pré-análise básica. Será que essa minha peça que eu estou fazendo aqui agora, ela injeta? Sim, Ela tem fluidez? É básico, depois você passa para frente para o especialista, mas você está direcionando o seu desenvolvimento. Isso é sim. básico hoje. Quem não souber fazer isso, quem não souber usar essas ferramentas, está fora do jogo. É simples assim. Uhum, Entendeu? Simples, simples. A sim, gente tem vários profissionais que exatamente. têm essas experiências, né? Então, Sim, com certeza. E a gente está trazendo justamente isso. E justamente hoje, no primeiro dia, é o planejamento de carreira, né? Que a gente vai uhum, ver nos próximos temas, né? Por exemplo, do tempo, que a gente vai falar amanhã, uhum, e entra justamente aí no planejamento. Porque quando a gente se planeja, e a gente quer traçar essas metas para colher os frutos lá na frente, a gente arruma tempo, né? Então, com quando a, certeza. quando a gente quer, a gente faz acontecer. E o planejamento contribui muito, porque a gente sabe que é uma vida corrida, a gente sabe que estudar, trabalhar, ainda estudar Não, não mais é ainda, fácil. Não não é é fácil. fácil, mas um planejamento, uma organização e uma atitude de dizer, não, eu não vou fazer amanhã e nem acho que está cedo demais. Eu vou começar agora. Se eu não me engano, eu comecei a aprender software logo nos meus primeiros meses na faculdade. Então eu poderia dizer, não, tá muito cedo, eu ainda nem passei em cálculo ainda, eu vou Já tá. deixar. Nem sei se eu vou me formar ainda, eu vou deixar, mas não, mas eu disse, não, vai ser agora. E fui mesmo. Então, É. é isso, essa é a atitude legal de você Uhum. realmente ir atrás. Que é nessas decisões que são as decisões cruciais na sua vida. E no futuro você vai olhar e vai dizer, rapaz, realmente, ainda bem que eu assisti aquela live, viu? Com certeza, com certeza. Mas, e para fundamentar tudo isso, né? Em cada dia desse a gente vai estar trazendo uma ferramenta do Katia V6, que é Uhum, uma ferramenta do 3D Experience, né? E é muito similar ao Katia V5, né? Que é bem utilizado aí nas indústrias. O Katia V6 uhum, também já está sendo muito utilizado aí nas indústrias e ele é uhum, uma excelente ferramenta dentro do 3D Experience, né? uhum. Onde ele está integrado com outros apps, outras ferramentas, não só de análise, mas também de Gerenciamento, gerenciamento. simulação. Exatamente. Uhum, uhum. Então, para embasar tudo isso que a gente está falando de ferramentas digitais e para motivar, né, para dar esse Aham, plus, a gente vai estar trazendo um modelamento todo dia de uma peça de um veículo, né, que é esse veículo aí que a gente está vendo até uma análise, né, uhum, dentro do software. Então, a gente vai estar trazendo todo dia uma peça e modelando junto com você. Então, modela junto com a gente quem tiver o CATIA V5, ou quem já tiver o CATIA V6, ou quem tiver acesso, modela junto com a gente, que vai ser muito interessante. Qualquer dúvida também manda para a gente e acompanha aí todos uhum. os dias, que vai ser muito legal. Esse Com bate-papo, essa certeza. experiência que vai estar sendo passada, né? Uhum. E Ó, aí vamos lá. hoje a gente vai começar hoje com o disco de freio, tá?
Então, aqui, a gente pode ver aqui no veículo, né, nas rodas dianteiras, a gente tem aqui um disco de freio. E aí a gente vai estar trazendo o modelamento dessa peça, tá? A gente não vai trazer peças muito complexas, porque o O tempo tempo não dá. não dá, mas a vontade era de modelar o carro todo, Aham, com certeza. mas o tempo não nos permite isso. Mas a gente vai estar trazendo algumas peças bem legais, assim, Uhum. do veículo, né? Para a gente falar um pouquinho da engenharia por trás, né? A gente também tem isso como um lema, né? De Uhum. trazer as ferramentas digitais e engenharia por trás delas, porque só as ferramentas digitais não são tudo, né? Elas são Uhum. embasadas e tem um embasamento por trás dela. E a gente vai estar trazendo também um pouquinho dessa discussão de engenharia Uhum. e junto com o modelamento. Então vamos lá. Vamos Excelente. começar com esse disco de freio. Eu vou abrir aqui o True Experience, né? Uhum. Aqui é a nossa área gráfica, né? A cara do True Experience. E aí, eu estou aqui no ambiente de parte design, né? A gente tem aqui a nossa bússola e aqui a gente seta os apps, né? Como a gente já falou, tem apps de modelamento, tem apps de simulação, tem apps de gerenciamento. Então, é bem completo aqui, simulação de vários estruturais, termodinâmicas, injeção. Então, É bem muito completo interessante, mesmo. bem É um completo. software bem completo mesmo. De elétrica, enfim. Então, a gente vai estar explorando aqui o parte design, né? Inicialmente. Uhum. E aí, a gente vai modelar esse carinha aqui. Então, vamos trazer aqui o nosso carro para a gente iniciar esse design. Então, aqui está ele, né? E você dá um zoom aqui na parte da frente. Eu tenho aqui onde vai o nosso disco de freio. E esse disco, né? Na próxima, amanhã a gente vai modelar as pastilhas. E nesse disco acontece algo muito interessante, né? Porque perceba, ele tem uma função muito importante, né? É uma peça que não pode falhar, né? É Uhum. uma Com peça de certeza. risco. E ela tem alguns esforços, também ela está sofrendo com a questão térmica, enfim. Então, Uhum. tudo isso é levado em consideração na fabricação e no modelamento, né? Esses furos que são feitos ao longo do disco não são à toa, né? Eles têm uma função, não é a questão de design apenas. Né? Então, tudo isso, a forma do encaixe aqui, né? Uhum. Aqui onde ele encaixa nas furações, aqui no pneu também, né? Então perceba aqui como ele fica. A Uhum. nossa pastilha que a gente vai modelar amanhã também é uma peça que vai encaixar nele. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Que é o famoso modelamento top-down que a gente sempre está batendo nessa tecla. Uhum. Então, tudo isso a gente vai fazer aqui agora. Então, eu vou abrir o meu part design, né? Que eu estou a nível de assembly aqui. Então, eu vou abrir o meu part design para a gente começar esse modelamento. Aí, Anderson, o que você quiser falar, pode interromper, viu? Beleza, então vamos lá, Gabi. Tá mandando bem. Vamos lá. YZ. Eu vou adicionar aqui um Geometrical Set. As ferramentas dele são muito parecidas com o do Katia V5, né? Talvez o design, digamos assim, né? A área gráfica mudou um pouquinho, a barra de ferramentas, mas as ferramentas continuam a mesma, continuam desempenhando o mesmo Uhum. papel. Algumas otimizadas, né? Tem várias Uhum. funções aqui novas dentro do Katia V6. Tem um Action Pad, enfim, tem várias ferramentas de inovação, porque estão vindo aí, são ferramentas digitais que estão vindo para acompanhar essa tendência do mercado, né? Com certeza. E se De você modela precisar. bem, e se você modela bem no V5, pode ter certeza absoluta que você vai mandar bem no V6 também. Isso aí Sim, é batata. Eu até exatamente. recomendo quem tem acesso, que, né, na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade, enfim, que tem acesso só ao V5, modela no V5, aprende nele, que Uhum. depois, numa oportunidade para o V6, você vai fácil, tranquilo. Tem propriedade, exatamente. Exatamente. Então, eu criei um geometrical set, né? Inseri um geometrical set
para a gente colocar dentro desse geométrico set tudo que for sketch, né? Então, a gente trabalha com body, operações de body, né? Operações de adição de material. E no geométrico set a gente trabalha geralmente com 2D, né? Geralmente a gente trabalha com sketch, ponto, edge, enfim, filtros que vão fundamentar aí, que vão gerar essa adição de material aí dentro do partboard. Então, eu criei aqui um geométrico set, eu já tracei aqui mais ou menos as cotas para a gente não se perder. Então, eu vou pegar meu plano YZ. Esse plano aqui, ele é default, né? É o plano 000, ou seja, X0, Y0, Z0, né? Então, a interseção aqui entre eles é o 000. E aí a gente tem os 3 planos, né? O XY, o XZ e o YZ. E aí eu vou pegar o YZ. Mas, Gabriela, tem alguma diferença em não pegar? Quando a gente está construindo a nível de parte, a gente pode escolher os planos default. Se a gente não estiver trabalhando top-down, a gente pode pegar qualquer plano desses. Porém, se a gente estivesse trabalhando top-down, a gente ia modelar a partir de uma peça, então provavelmente não ia estar no 0, 0. Mas aqui não é o caso, então eu estou começando do zero mesmo. Então, eu posso escolher qualquer um desse plano, mas quando a gente mudar para o nível de assembly, a gente consegue reposicionar essa peça, inclusive é uma peça simétrica, né, dos dois lados. A gente consegue fazer esse mirror, né, e trabalhar e posicionar essa peça e trabalhar dentro do assembly. Então, aqui eu vou pegar um plano YZ. Por que eu vou pegar esse plano YZ? Porque eu quero que quando eu der lá meu isometric, ele fique na forma mais ou menos como vai estar no carro, tá? Então, é só por isso que eu tô pegando esse plano, mas não é mandatório também. E vou botar aqui o meu diâmetro de... não me engano, 400. Exatamente, meu diâmetro de 400. Então, vou sair do sketch, né? Já construí o sketch aqui. Ele já ficou verdinho, né? Que significa que ele tá constrained, ou seja, ele tá todo amarrado, cotado. Então, eu vou sair aqui do meu sketch. Vou vir no meu partbody para realizar minha operação de 2D ou de 3D. Né? Sair do 2D, estou indo para o 3D. E vou realizar essa minha operação. Vou dar um pad nele de 25, tá? Então, esse daqui é a minha primeira espessura, né? Que é de 25 milímetros. Vou vir aqui no meu Geometrical Set de novo para fazer nossa próxima operação, que é um segundo ressalto que vai ter, né? Que é esse aqui, 220 e de 10. Esses daqui já vai ser nessa face, né? Esses daqui, deixa eu ver se o plano tá aqui. Esses daqui já são do próprio encaixe lá com o pneu, né? Então, aqui. 220. Vou sair. Vou vir aqui, Define Work Objective. E vou dar um pad de 10. Ele tem mais uma operação. Aqui, de quanto? 148. E não é nenhum bicho de 7 cabeças assim, né, Anderson? É bem tranquilo. Depois que você vai pegando o jeito, fica fácil. É bem tranquilo. A gente vai começar com peças mais simples e depois a gente vai evoluindo aí. Então, a gente começou pegando o plano, mas depois a gente foi pegando a face, né? É até bom falar, justamente por quê? Porque é um software que a gente pode fazer alterações, né? Essa árvore que a gente tem aqui justamente é uma árvore que guarda todas as operações que a gente está fazendo.
é a memória, né, É a digamos assim. memória. E aí ela tá guardando, então a gente abriu o sketch, a gente fez o pad, cada um tem sua numeração, a gente pode renomear também. Então ele tá gravando tudo que a gente tá fazendo. Se a gente precisar editar esse primeiro sketch, consecutivamente os demais irão ser atualizados, né? Então por isso que Uhum, a gente vai pegando na face, né? Não no plano. Para que isso seja atualizado, é uma estratégia de modelamento, digamos assim, né? uhum. Bom, aqui agora a gente vai começar a fazer a furação, né? Que são o... aqueles furos que a gente estava De vendo resfriamento, de de resfriamento. resfriamento, exatamente. E esses furos, assim, quando você faz aí, Gabi, ele é super importante porque Sim, a geometria do freio, né? O disco de freio ele é todo pensado para que ele tenha um desgaste constante, para que ele consiga segurar o veículo, obviamente, né? Só que tem uma coisa muito importante, que é o atrito, né? Por exemplo, as pastilhas de freio, quando se aperta o freio, que ele conecta lá, que é ele cria uma resistência mecânica, né? A temperatura no disco de freio vai às alturas, sabe? E uhum, para ele romper, para ele, né, tipo, fadigar e estourar, seria fácil, né? Se não fosse uhum, toda a preparação do material, do que ele é feito, tudo mais. Inclusive das pastilhas, né? Que a pastilha ela é mais, vamos dizer assim, mais mole que o disco, porque ela desgasta mais segura. Então esses furos eles são feitos, tanto é que se você olhar todo e qualquer disco de freio, ele tem vários furos. E esses furos são estrategicamente posicionados justamente para ter uma melhor refrigeração, entendeu? sim, exatamente. Porque, Isso é feito. Pode uhum. continuar. Não, só para terminar o raciocínio, porque Uhum. acontece? Você tem um disco, certo? Sim. O disco ele é uma peça maciça, então tá lá o disco de freio. Então tem o contato da pastilha no disco. Quando você pisa no freio, que ele tem um atrito, que ele começa a frear, ele aquece. Então esse disco ele começa a aquecer, 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 aquecer. A partir do momento, se você tirar esses furos, não existir esses furos na geometria, na peça, né? O que vai acontecer? Esse disco ele vai chegar a temperatura muito alta e pode chegar até a trincar e a romper. Quando você tem esses furos distribuídos de forma homogênea, né, ao longo do disco, o que vai acontecer? O vento ele vai bater, ele vai passar também por esses furos por dentro da peça e vai ajudar a refrigeração. Olha que interessante, né? Então ele vai Uhum. ajudar, porque ele é feito em todo o corpo do disco, né? E aí Uhum. você, inclusive, você vai fazer o linear pattern e você vai Sim. distribuir isso de forma homogênea. Então o vento que vai estar batendo nele vai estar refrigerando a parte externa dele, da peça, que vai estar em contato direto, e também vai estar passando entre esses furos que vai ajudar a refrigerar o núcleo dela, entendeu? Sim, Então, exatamente. se você reduz a quantidade de furos. Isso é até interessante fazer, de repente isso é até tema de uma próxima live, hein, Gabi? Se Sim. você reduz, a gente pode mostrar isso na análise. Se você reduz a quantidade de furos e você roda a análise como se ele estivesse sendo, né, o freio estivesse atuando as pastilhas, você vai ver que a temperatura vai subir bruscamente. Sim. A partir do momento que você vai reduzindo a quantidade, até você zerar, a temperatura vai lá em cima. Você vai colocando mais furos ao longo da geometria do disco, a temperatura vai baixando na mesma condição de uso. Olha que fantástico. Exatamente. Pelo mesmo tempo, pela Proporcionalmente. mesma proporcionalmente, entendeu? É um gráfico linear, assim, ele sobe, você vai tirando, ele vai subindo, 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 subindo. Você adiciona mais furos, ele vai descendo, descendo, descendo a temperatura. É fantástico, velho, é Sim, muito, muito sim. interessante. E não só ajuda na questão da simulação térmica também, mas na Uhum, questão de alívio de material, né? O que é muito uhum, importante num veículo, né? Como a gente, uhum. a Sim, gente sim. sabe. Ele acaba Então, ajudando por conta cada grama que você tira, você uhum, economiza em combustível, né? E melhora em rendimento, melhora em performance e tudo mais. exatamente. Então,
tudo isso que Anderson falou é feito através de simulação, né? Então, então, essa simulação a gente faz, né, e valida o nosso design, né? Por isso que é tão importante um profissional cada vez mais completo, porque o mercado pede isso, né? Uhum. Então, cada vez mais profissionais, eu Mas falando e coisando, tô faz parte. Tem que se virar, profissional é isso aí, velho. até eu penso, completo, completo, gravando o número, mas eu assino embaixo em tudo isso aí, né? E realmente é o que o mercado tá buscando, né? Tá pedindo. Uhum. Então, é esse conhecimento, porque você vai fazer um design, você vai propor um design, como a gente comentou, né? Esses furos não tão aleatórios, e cada posição dessa que eu tô, cada cota dessa que eu tô colocando foi pensado, foi feito simulação, foi Uhum. desenvolvido para obter o máximo de eficiência, né? Não, Então, com certeza. o software de simulação, né, atrelado aí isso ajuda totalmente. Por quê? Porque essa simulação é o que fornece para a gente valores de máxima eficiência. E o que a gente Uhum. precisa é isso, é máxima eficiência. A gente não precisa de 50% de eficiência. Se a gente consegue o 100, né? Uhum. Então a gente quer os 100%. Exatamente. E essa peça, ela é uma peça que ela recebe aquele carimbo de delta invertido, né? Ou Uhum, seja, para quem não sabe, o delta invertido dentro da engenharia automobilística significa dizer que essa é uma peça muito importante e que mexe diretamente com a opinião e a segurança do cliente. Então essa uhum. peça ela recebe o carimbo lá, ainda mais essa aí, né? Ela recebe uns 3 carimbos, delta invertido, delta invertido, delta invertido, porque se ela falhar, ela pode Uhum. matar a pessoa, né? Então Sim, ela é muito importante. é muito importante. E é muito importante o design assegurar que ela está ok, né? Não só com Uhum. simulação, ou não só com o design, mas com a simulação, com a Com análise, né? certeza. Com Pena várias que a gente não. reuniões. Ó. Com certeza. E assim, pena que a gente não vai conseguir fazer hoje, mas a gente promete que vai fazer uma simulação Sim, sim. mostrando esses resultados, mas hoje não vai dar Simulação tempo. térmica. É. Sim. E isso evita, né, que tenha recall. Recall. Uhum, Então, isso uhum, evita isso. com certeza. Porque quando tem um prejuízo não só para a empresa, né? Não só para a Uhum, empresa, mas também para todos, né? Porque todo mundo se é prejudicado. uhum, Então, é com muito certeza. importante que para a segurança de todos, né? É Com muito certeza. importante que é uma responsabilidade muito grande. Assim como o engenheiro civil lá, né? Tem uma responsabilidade muito grande. O prédio não pode cair, a construção não pode Com cair. certeza. Sem Então, dúvida. Essa engenheiro peça não pode falhar. não pode falhar. Não pode Então, falhar. exatamente. Então, aqui a gente já finalizou, né? Esse sketch tem várias cotas, porque a gente posiciona furinho por furinho. Como já Uhum, mencionado, essas cotas, eles não vêm à toa, né? Tem um cálculo através desse design que está sendo proposto, e a gente viu que a gente tem mais desses furos em volta da peça. Mas aqui no CATIA, né, a gente sabe que tem uma ferramenta que é o circular pattern, porque a gente está trabalhando com a circunferência, que replica uma, uma operação, né? Não vou falar uma furação, porque não é só para corte, mas uhum, replica uma operação ao longo de um eixo circular. No caso de quando é linear, replica ao longo de um eixo linear, né? Mas no caso aqui da gente é circular. uhum. Então a gente sabe que tem essa operação, eu poderia fazer ela aqui no sketch, ou posso fazer ela dentro da árvore. Eu vou optar por fazer ela dentro da árvore, porque eu não quero poluir mais meu sketch. Porque meu sketch já está com bastante informações aqui. Uhum. Então, para não poluir mais ele, eu vou fazer essa operação na árvore. E também é uma operação que fica editável, né? Então, eu vou sair aqui do sketch. Nossa furação está aqui, né? Ela está nessa região. Vou vir aqui, vou dar uma operação de pocket nesse sketch. Vou pegar aqui e vou dizer que eu quero up to last. O que essa operação faz? Ele vai até a última superfície, né? Uhum. Então, ele vai sair daqui e vai vir aqui, ou seja, um furo passante. Então, tá aqui o nosso furo.
E aí eu preciso replicar esse furo. Então eu vou vir circular pattern, que é essa ferramenta aqui. Vou clicar aqui, ó, qual é o objeto que eu quero que faça, qual a operação que eu desejo replicar. A operação que eu desejo replicar é o pocket, o corte. Ele pergunta qual é a sua referência. Minha referência é o círculo. Círculo, qualquer eixo que eu pegar aqui, como está concêntrico, vai replicar. Então, eu vou pegar esse daqui de fora. Aí ele me pergunta aqui quais são os parâmetros. Eu tenho alguns parâmetros, né? Eu tenho por ângulo, por uma instância, ou seja, o intervalo de um para o outro e o ângulo total. Eu tenho o espaço em ângulo, mas eu tenho um complete crawl aqui, ó, que é muito interessante essa daqui. Por quê? Porque ele próprio já faz a conta. Já Então eu faz só a digo conta. quantos eu quero, eu vou dizer que eu quero 10. E ele próprio já diz, ó, você quer 10, se eu tenho uma circunferência tem 360, você quer cada um espaço de 36 graus. Então, ótimo, ele já fez isso, então para mim tá ótimo. Vou dar um OK. E ele vai replicar o meu corte por toda a circunferência, certo? E aí agora a gente parte para as operações de acabamento, né? O nosso disco aqui já está praticamente pronto, né? Então vamos só para as operações de acabamento, mas por que as operações de acabamento? Porque a gente sabe que no modelamento, né, a gente finaliza com operações de acabamento nessas quinas, né? Que são quinas que não são desejadas no produto, a não ser que sejam extremamente Necessário. necessárias, por alívio, né? Das tensões, quando for sofrer os esforços, né? E ter alívios para nessa quina aqui não ter picos de tensões, enfim, entendendo o material a falhar. Também por questões de fabricação, dependendo do material, cantos nesse nível aqui, 90 graus, não faz, né? Então, tudo isso é levado em consideração. E essas operações a gente deixa para o final, que é justamente quando não interfere na nossa árvore, né? Caso a gente faça uma operação, por exemplo, se a gente tivesse feito antes, a gente alterasse mais para frente, porque a gente sabe que um produto ele está em constantes modificações, né? Então esse produto Sim. aqui ele não é o último nível dele, ele pode sofrer modificações à medida que o veículo for sofrendo atualizações. Então, por isso, a gente tem que fazer nossa árvore organizada e editável, porque a gente precisa voltar nele, ou um colega do meu time precisar voltar nele, consiga entender o meu raciocínio, consiga editar minha árvore. Isso é muito importante dentro da Com engenharia. certeza. Com certeza. Então, a gente deixa ele organizado e as ferramentas para o final, a não ser que seja extremamente necessário a gente colocar elas antes, né, para fazer algum tipo de transição, para fazer algum tipo de passagem. Tirando isso, a gente deixa no final. Então, a gente tem aqui 2 milímetros. Então, eu vou pegar meu fillet, esse cara aqui, que é quem vai me dar. Se eu selecionar a superfície, todos essas edges aqui, eles vão pegar. E é o que eu quero. Que eu quero que nessa parte da frente, todas elas tenham esse fillet. Então, aqui eu vou pegar na parte de trás, eu não quero, porque é uma parte de encaixe. Então, eu não quero. Então, eu quero que toda a minha superfície aqui tenha 2 milímetros. Vou dar um preview para ver se ele vai passar bonitinho. Passou, não deu erro nenhum. Vou dar um OK. Se eu tirasse aqui no fillet, né, aproveitando que eu estava com o fillet aberto, o propagation, né, ele provavelmente não ia pegar dessa forma. Mas eu quero um propagation para evitar de eu ficar clicando furo por furo para passar esse fillet, né? Otimizando aí o tempo. Com certeza. Então, tá pronto, foi bem rapidinho. A gente fez um disco de freio aqui bem rapidinho, bem simples, né? E aí a gente já tá pronto, editável, né? E realmente vale muito a pena a gente trazer essa simulação, porque a gente tem muita coisa para abordar, né? A gente tirando o espaçamento, em vez de ser 10 instâncias, a gente botar com 8, talvez, ou botar com 12, enfim, ver qual seria a nossa eficiência, né?
Nesse caso aqui, a gente só não fez o eixo central, o furo central, porque não está definido ainda Ainda não está definida a o posição. eixo, a posição, o diâmetro que vai ser, porque é interessante que assim, o freio ele muda conforme várias informações do carro. A motorização Exatamente. do veículo, o peso dele. Então essa peça ela Uhum, sofre, ela vai modificando conforme as informações de entrada do veículo vai mudando, né? Então se é um carro mais pesado, se é uma motorização mais 2 litros, por exemplo, ele é mais robusto para poder aguentar força, aguentar peso e tudo mais, entendeu? Mas uhum, fantástico esse de hoje, muito bom. Bate-papo hoje foi uhum. excelente, Gabriela, mesmo. Sim. Tá muito O, enriquecedor. o próximo a gente vai partir para pastilha, né? Que já é um modelamento já a Uhum. partir do disco. Então, vamos Isso nessa. aí. Um Nada abraço. largada. É. Tchau, tchau. Um abraço, Valeu, Gabriela. tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.